Olá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da eletricidade no magnetismo. Vamos à nossa aula 2, onde vou definir a lei de Coulomb para vocês, certo? Mas antes vamos fazer uma introdução histórica sobre a eletricidade. Bom, por volta lá do ano de 600 a.C., os gregos observaram o seguinte: quando eles atritavam um pedaço de lã a uma resina fóssil chamado âmbar, esse âmbar adquiria propriedades de atrair objetos. Bom, vamos abrir um parênteses aí. Nós já vimos isso na aula 1, né? E também como já é de conhecimento comum, a matéria é formada por átomos. Esse átomo é formado por um núcleo composto de prótons e nêutrons, onde possuem elétrons orbitando ao redor. Então, a partícula que se move no átomo é o elétron, né? O elétron, já que os prótons e nêutrons estão ali fixados no núcleo, tá? Compõem o núcleo. Bom, então o que acontecia? Quando eles atritavam a lã no âmbar, esse âmbar arrancava elétrons dos átomos que compõem a lã, tá? Então esse âmbar adquiria uma carga excedente negativa. Tá certo? Então, essa carga negativa fazia com que ele adquirisse essa capacidade de atrair objetos. Tá? A gente vai falar disso mais para frente no nosso estudo de eletricidade e magnetismo. Só estou dando assim uma ideia geral muito superficial do que acontecia. Logicamente, isso veio ser verificado ao longo dos anos com o avanço da ciência. Tá? Na época, os gregos não tinham a menor noção do porquê ele adquiria aquela propriedade. Tá bom? Bom, então se eu atritar um material em outro, um material vai ceder elétrons e, logicamente, o outro recebe, né? Então, um vai ficar carregado positivamente, o outro carregado com carga negativa, negativamente. Tá certo? Então, daí eu posso até adiantar para vocês um princípio muito importante dentro da eletricidade, que é o princípio da conservação da carga elétrica. É muito importante vocês terem a noção aqui do princípio de conservação da carga elétrica. O que é esse princípio? Vamos pegar aí o exemplo do âmbar com um pedaço de lã. Vamos imaginar que essa lã, esse pedaço de lã e esse âmbar está contido aqui num sistema isolado. Tá? Não há contato com outros. Tá? Não interage, melhor dizendo, com outras superfícies ou outros materiais. Vou isolar aqui o âmbar, aqui está a lã, e aqui está meu âmbar. Aqui está o âmbar. Bom, esses dois materiais, antes de atritar, se eu fizer uma contagem da carga elétrica deles, eu vou ver que eles vão ter somados 2x cargas elétricas. Tá certo? Bom, depois de atritar, eu vou ver o seguinte, que átomos desse pedaço de lã perderam elétrons para o âmbar. Então, logicamente, ele vai ficar carregado positivamente
E meu âmbar aqui vai ficar carregado aqui negativamente. Tá certo? Aqui o âmbar. E aqui minha lã. Se eu fizer a contagem de carga desse sistema isolado aqui também, após atritar a lã no âmbar, eu vou contar também o que? X eu vou contabilizar aqui também X cargas, igual ao sistema isolado antes de eu atritar essa lã ao âmbar. Então vocês veem que antes e depois de atritar a lã ao âmbar, o número de cargas permanece o que no meu sistema? Constante. Tá? Permanece o mesmo. Então o princípio de conservação da carga elétrica diz o seguinte, que a soma algébrica das cargas elétricas, tá? De um sistema isolado, tá? Num sistema isolado, sempre vai permanecer o quê? Constante. Está me dizendo que não se perde nem se cria cargas. Tá? Esse princípio está me dizendo isso. Que as cargas não se perdem ou se destroem e nem se cria. Tá, ok? Então esse é meu princípio de conservação de cargas. Isso é muito importante vocês terem ciência disso. Tá legal? Bom, então vamos falar da lei de Coulomb aqui. A lei de Coulomb me define a equação da força elétrica entre cargas num sistema. Tá? No sistema, vamos dizer, num sistema isolado, para fins de estudo. Tá certo? Então vocês veem, se eu tenho duas cargas com sinais iguais, por exemplo, positivo e positivo, se eu começar a aproximar essas duas cargas, o que vai acontecer? Vai começar a surgir uma força de repulsão. Tá? O quê? Afastando essas cargas. Então, elas vão apresentar uma força elétrica, o quê? Repulsiva. Bom, essa força ela vai obedecer à terceira lei de Newton. Tá certo? Obedece à terceira lei de Newton. O que a terceira lei de Newton diz o seguinte: que as forças repulsivas entre essas duas cargas estão o quê? Na mesma direção, irão possuir a mesma intensidade ou módulo, né? A intensidade é um módulo desse vetor. Sabemos que força é uma grandeza que é vetorial, ela tem um módulo, uma direção em um sentido. Então essas forças repulsivas estarão na mesma direção, ou seja, atuarão nessa direção horizontal, terão o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade, porém atuarão em sentidos opostos. Essa aqui atuará da minha esquerda para a direita e essa aqui da minha direita para a minha esquerda. Tá certo? Bom, e se for cargas com sinais diferentes, vou botar um pouquinho mais afastado. Positivo e negativo. Elas apresentarão o quê? Uma força atrativa. Essa força atrativa também terá o mesmo módulo, estarão atuando na mesma direção e em sentidos opostos. Então, essa força de repulsão de atração entre cargas elétricas obedecem à terceira lei de Newton. Tá certo?
Bom, então Coulomb, ao estudar essas forças, né, de interação entre partículas carregadas, ou melhor dizendo, entre cargas elétricas, ele verificou o seguinte: que essas forças, tanto a força atrativa ou repulsiva, vou botar esse Ezinho para simbolizar que é a força elétrica, né? Essa força, ele verificou o seguinte, que ela era proporcional, esse símbolo aqui é símbolo de proporcional. Ela era proporcional ao produto das cargas, vou dizer, de uma carga 1 vezes uma carga 2. E ele verificou também que essa força aumentava ou diminuía com o quadrado da distância, ou seja, essa força era proporcional ao inverso do quadrado da distância. Tá certo? Então, quando essas partículas se afastavam, essa força diminuía de 1 sobre o quadrado dessa distância. E quando se aproximava, essa força aumentava em função do inverso do quadrado da distância. Então ele verificou essa coisa. Matematicamente, se eu tenho dois parâmetros diferentes, proporcionais ao mesmo fator, no caso aqui meu fator vai ser a força, então eu posso escrever que o produto desses dois parâmetros vai ser proporcional a esse fator que é a força. Então eu posso escrever o seguinte, que minha força elétrica ela é proporcional ao produto das cargas, Q1 e Q2, dividido pelo quadrado da minha distância. Tá certo? Bom, ser proporcional não é exatamente ser o quê? Ser igual, tá? Ser proporcional não é igual. Então faltava alguma coisa aqui para igualar os dois lados dessa equação. Então verificou que esse fator que iguala esses dois lados da equação, ou seja, após vários experimentos, verificou-se que para igualar o lado direito e o lado esquerdo era necessário uma constante de proporcionalidade, uma constante, ou seja, uma constante que é multiplicado por esse fator aqui, ou seja, pelo produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, me desse um valor igual ao meu lado esquerdo da equação. Então eles chegaram à conclusão que esse fator eles colocaram de K, ou seja, que essa constante K, quando era multiplicado pelo produto das cargas dividido pelo quadrado da distância, me dava o quê? O valor da minha força elétrica atuando naquele sistema. Tá? Então ele chegou a essa equação aqui, que é minha lei de Coulomb, ou seja, a equação da força elétrica entre duas cargas. A gente sabe que força é uma grandeza o quê? Vetorial. Tá? Esse Rzinho aqui é o vetor unitário, né? Que indica o quê? A direção da minha força. Ah, professor, não me lembro disso. Por isso que eu falei para vocês, vocês terão que fazer o quê? Uma revisão do cálculo vetorial. Mas vou falar aqui rapidinho. Todo vetor, né? Todo vetor R, ele pode ser escrito. Vou falar aqui no plano, né? Vou fazer aqui no plano fica mais fácil. Por aí, A mais BJ. Quem é o A e quem é o B? Se eu tenho aqui esse vetor R aqui, ó,
Aqui tem meu plano vetorial x, y. A gente sabe que o vetor unitário i é o vetor, o i é o vetor unitário que vai o quê? Indicar a minha direção x. E o vetor unitário da minha direção y é o j. Tá certo? Bom, quando eu projetar esse vetor que eu vou chamar de R aqui, sobre o meu eixo x, logicamente ele vai ter esse comprimento aqui que é A. Mas como todo vetor é formado por outros vetores, então esse pedaço aqui, ou seja, essa projeção aqui, tem que ser um vetor, que eu vou chamar de A. E essa projeção aqui sobre o eixo y também tem que ser um vetor, que eu vou chamar de B. Então, bom, esse pedaço aqui eu posso transportar aqui para cima. Vocês vão lembrar lá, né, que todo vetor no espaço ou no plano, ele pode ser transportado para qualquer região desse espaço ou plano, mas sempre tenho que manter a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Eu não posso modificar nenhum desses três fatores quando eu desloco o vetor de uma posição para outra. Então, se ele está aqui na minha horizontal, eu vou deslocar ele aqui para cima para essa horizontal. Então, esse aqui vai ser meu vetor A. E meu vetor B? Meu vetor B vai daqui a aqui, né? Então, vou deslocar ele para cá. Então, eu tenho aqui uma soma vetorial, também é explicado lá. Então, estou dizendo aqui que este vetor R, ele é formado pela soma vetorial do vetor A mais o vetor B. Tá certo? Bom, eu posso escrever qualquer vetor em função do módulo do vetor vezes o seu unitário da direção. Então, aqui eu posso escrever que meu vetor A, ele vai ser igual ao módulo do vetor A. O módulo eu só tiro a seta. O A sem a setinha eu estou indicando que é um módulo do vetor. Vezes que é o unitário da direção dele, o I. E meu vetor B, eu posso escrever em função do módulo dele, né, sem a setinha, vezes o unitário da direção, né? O A tem por vetor unitário, aliás, o eixo X tem por vetor unitário o I, e o eixo Y tem por vetor unitário o J. Tá? Eu tenho aqui um plano vetorial. Então, o I e o J, eles me definem a direção do eixo X e do eixo Y, respectivamente. Então, posso substituir aqui o vetor A por AI e o vetor B por BJ. Então, eu posso escrever o quê? AI mais BJ. Então, tem esse vetor. Tá? Esse Rzinho aqui, ele pode ser o vetor I, se este vetor força estiver sobre o eixo X. Ele pode ser o vetor unitário J, se esse vetor força estiver somente sobre o eixo Y. E se eu tenho espaço tridimensional, esse vetor R pode ser o vetor K sobre o eixo Z. Bom, tu vê o seguinte, o A está sobre o eixo X, então ele leva o I. O B está sobre o eixo Y, então ele leva o vetor unitário J. Mas quando o vetor está aqui, está oblíquo ao plano, ou seja, está entre, aquele vetor está escrito entre os eixos X e Y, por exemplo. Então ele vai ser, o vetor unitário dele vai ser uma composição entre o I e o J. Por exemplo, sei lá, o vetor unitário Rzinho, né? Eu posso escrever, então, qualquer vetor eu posso escrever dessa forma, em função do módulo dele vezes o vetor unitário de direção. Aqui, como o R está
no meu plano, né, entre os eixos x e y, então posso escrever que esse r aqui vai ser quem? O vetor unitário dele vezes o unitário da direção dele, rzinho. Quem é esse vetor rzinho? Esse vetor rzinho sempre está na mesma direção do vetor r, que está entre os dois eixos ali. Então esse vetor rzinho pode ser, sei lá, uma composição dos vetores I e J, tá certo? Pode ser uma composição dos vetores I e J. Necessariamente o Rzinho não tem que ser o I e o J ou o K. Ele pode ser uma composição dos três vetores unitários, já que meu vetor está no espaço, não está sobre nenhum eixo, tá? Nenhum eixo particular, tá bom? Então, eu posso escrever, de maneira geral, na forma vetorial, o meu vetor força elétrica, tá? Essa é minha lei de Coulomb. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar um exemplo como isso pode ser utilizado. Vamos supor que eu tenha duas cargas aqui, vou dizer que é uma carga mais e aqui uma carga menos. Então tem uma carga aqui Q1 e aqui Q2. Vamos supor aqui, ó, esse aqui, vou botar aqui que é meu eixo X. Meu eixo X. Vamos supor que eu coloque uma carguinha Q aqui, e vou dizer que essa carguinha Q é positiva também. Então, qual vai ser a força resultante sobre essa carga Q, minúscula Q? Eu sei que vou ter o quê? Essa carga Q1 vai produzir o quê? Uma força repulsiva sobre Q. Então, vou ter o quê? Uma força apontada para cá. Essa aqui vai ser a força que a carga Q1 age sobre Q. E essa aqui vai produzir o quê? Uma força atrativa, né? Porque a carga Q1 é negativa, vai atrair a carga pequena. Então, vou ter aqui, ó, a força agora aqui, que vai ser Q2, que faz sobre Q. A gente sabe que a força é uma grandeza vetorial. Bom, quem é a força resultante elétrica ali? A força elétrica resultante vai ser igual à força elétrica que a carga Q1 faz sobre Q. Como aqui é o lado positivo, né? Todas as duas forças aqui são positivas, né? Estão direcionadas para o lado positivo do meu eixo X. Mais a força elétrica que a carga Q2 faz sobre Qzinho. Então essa aqui vai ser minha força elétrica resultante sobre a carga Qzinho ali naquele esquema. Vamos supor aqui agora. Agora eu tenho isso aqui. Tá? Vamos dizer que eu tenho aqui uma carga Q positiva e que eu tenho aqui uma carga Q negativa aqui no eixo. E eu quero saber qual é a força resultante que a carga, essa aqui, Q1 e Q2 faz sobre, vou botar positiva também, a minha carga Qzinho. Bom, logicamente, a carga Q2 vai fazer o quê? Uma força repulsiva. Então, essa aqui vai ser a força, né, elétrica que a carga Q1 faz sobre Q. Bom, essa carga é negativa, essa positiva, essa vai atrair, né? A Q1 vai atrair a carga Qzinho. Então, vou ter aqui uma força atrativa. Essa força aqui vai ser a força com que a carga Q2 faz sobre Q1. Aqui é Q2, né? Desculpa, botei Q1 aqui, Q2.
A gente sabe que a força é uma grandeza vetorial. E quem vai ser a força resultante? A força resultante, né? A gente sabe que isso aqui vai ser uma soma vetorial e que o vetor resultante vai ser esse vetor aqui. Então, esse vetor aqui vai ser o vetor força elétrica resultante. Tá certo? Vai ser o vetor resultante, que também vai ser o quê? A soma vetorial. A soma vetorial. Tá? Esse aqui eu posso escrever da seguinte forma. Para vocês terem uma ideia. Esse primeiro exemplo aqui, todos os dois vetores estão sobre o eixo Y, sobre o eixo X. Então, o que eles carregam de comum aqui vai ser o quê? O vetor unitário e todos os dois vão possuir o vetor unitário Y. Então, eu posso botar esse vetor unitário em evidência. Né? Eu posso escrever essa força aqui e essa força aqui em termos do quê? Em termos do módulo. Vou chamar essa daqui de 1 para... Vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, para não precisar carregar tudo isso aqui. Então, eu posso botar aqui, ó, o I em evidência, que todos os dois vão carregar o I, né? E somar esses módulos. O módulo da força elétrica 1 mais o módulo da força elétrica 2. Olha que facilidade. Vai me dar o quê? O vetor resultante vai ser um vetor que vai estar direcionado ao longo do eixo I. E se eu quero saber a intensidade já é isso aqui. Ó. Não preciso nem calcular módulo do vetor, só ver quem é essa soma aqui. Porque todas as duas cargas estão sobre o eixo X. Vai ter o mesmo vetor unitário. Já nesse caso aqui não, eu vou precisar achar um módulo. Por quê? A soma vetorial aqui, o vetor resultante aqui, vai ser quem? Vou botar o vetor em função do módulo e do vetor unitário dele. Esse aqui, ó, está sobre o eixo Y, né? Está na direção do eixo Y voltado para o lado negativo. Esse aqui, né, se eu transportar ele para cá, ele vai estar sobre o eixo X voltado para o lado positivo. Então, posso escrever que esse aqui, vou chamar também aqui, ó, esse aqui de 2, e vou chamar esse aqui, botei 2 aqui, desculpa, aqui é 1, né? Aqui é 1. E vou chamar esse aqui de 1. A mesma coisa, igual eu fiz aqui em cima. Então, o vetor resultante aqui vai ser o quê? Força elétrica 1 I mais força elétrica 2 J. Esse aqui eu não posso tirar. Esse aqui eu vou ter que achar quem? Achar o módulo desse vetor para saber qual é a intensidade dessa força. Esse aqui não. Como os dois estão no mesmo eixo I, e eu sei que este módulo aqui vai ser FRE, eu posso cortar o I daqui com o I daqui e já tenho direto aqui o módulo, ou seja, a intensidade dessa força que atua sobre Qzinho nessa situação. Aqui não, aqui eu tenho que determinar o módulo desse vetor para saber qual é a intensidade da força que está atuando sobre Qzinho nessa segunda configuração aqui. Tá certo? Isso são 2 exemplos. Mas é o que eu estou falando, para vocês acompanharem a aula vai ter que ir lá estudar o cálculo vetorial. Antes que alguém me pergunte, professor, como é que eu sei que eu posso achar direto aqui? Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar esse vetor aqui. Só para vocês entenderem ali o que eu estou fazendo, porque eu não preciso calcular um módulo aqui para essa primeira situação, porque os dois vetores estão sobre o mesmo eixo. Nesse aqui eu preciso, porque os dois vetores estão em eixos diferentes. Tá? Vamos pegar esse aqui. Vamos chamar aqui só de FER, né? FER. Bom, como eu disse, eu posso escrever qualquer vetor, né, em função do seu módulo e o vetor unitário da direção. Bom, essa soma aqui, que vai ser o vetor resultante, ele também vai estar sobre o eixo X. Então, sobre o mesmo vetor unitário.
unitário I. Então, posso escrever esse vetor FR como o módulo dele, né, sem a setinha em cima, vezes o unitário da direção. Bom, aqui eu já fiz, né? Escrevi esse aqui. Vou pegar aqui. Chamei aqui. Esse aqui de FE1 e esse aqui de FE2, para não precisar escrever Q1 barra Q, Q2 barra Q, tá? Então, esse aqui vai ser o FE1, que vai ser o quê? O módulo dele, sem a setinha, né? Vezes o vetor unitário da direção. E o outro vai ser o FE2, né? Que também vai ser o módulo dele, vezes o unitário da direção dele. Também vai estar sobre o eixo I. Os dois estão sobre o eixo I. Bom, vou igualar aqui. Então, o vetor resultante, esse FR aqui, é esse aqui. Vou escrever em função FR I. Aqui vai ficar FE1 I, né? Mais FE2 I. Vou botar aí em evidência, foi o que eu fiz ali. F é 1 mais F é 2I. Bom, tem o I desse lado, tem o I do outro, posso cortar, né? Então ali eu já vou ter direto quem? O módulo do vetor resultante, que vai ser a soma do módulo do vetor FE1 mais o FE2. Então, já tem a intensidade do vetor direto. Aqui não. Aqui eu vou precisar calcular o módulo do vetor, né? E lá nas minhas explicações de cálculo vetorial, eu ensino a calcular o módulo de um vetor. É muito simples. É só vocês fazerem uma revisãozinha lá. Então tá aí, gente, definida a lei de Coulomb. Tá certo? Bom, e para finalizar, vamos falar da constante K e outra maneira de escrever essa constante K. Então, deixa eu apagar aqui. Como eu já disse, K é uma constante, né? O nome já diz, constante K, constante elétrica. Bom, essa constante tem um valor seguinte. K vai ser igual a 8 8,75755, eu, se não me engano, é 1787. 1787 vezes 10 elevado a menos 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Coulomb é unidade de carga. Então, quando eu falo que minha carga tem, sei lá, 10 nanocoulombs. Então, Coulomb é unidade de carga. Então, a carga tem, por unidade, essa letra C aqui, que é o Coulomb. Tá? O Coulomb é unidade de carga. Bom, geralmente o que é feito aí nos exercícios é aproximado essa constante para 9, tá? Vezes 10 a nona, Newton metros quadrados, dividido por Coulomb ao quadrado. Então, é aproximado para 9. Bom, lá nos cursos de graduação, bom,
Então, na graduação, você vai escrever, na graduação na área de ciências exatas, você vai escrever esse K da seguinte forma: 1 sobre 4π epsilon zero. Esse epsilon zero é chamado de permissividade elétrica. Tá? Então, esse epsilon zero é chamado de permissividade elétrica no vácuo. Toda vez que tiver um zerozinho assim embaixo de uma constante, geralmente simboliza que aquela constante está sendo medida no vácuo. Logicamente, quando ela é medida num meio, né, ela vai apresentar um valor diferente. É igual a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. A velocidade da luz no meio vai ficar um pouco menor do que a do vácuo, tá? Então é chamado de permissividade elétrica. Elétrica, tá certo? E essa constante, e esse Ezinho, né, no vácuo, tá certo? Ele possui o valor de 8,854 vezes 10 a menos 12. A unidade contrária aqui, Coulomb ao quadrado dividido por Newton vezes metro quadrado. Tá? Então a gente finaliza aí a aula apresentando as constantes. Então o K eu posso escrever ele como 9 vezes 10 a menos 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Eu posso escrever o K em função de 1 sobre 4π epsilon zero. Essa letra grega chamada de epsilon. Tá certo? Então a gente finaliza aí. Então eu peço a vocês aí para curtir, comentar e compartilhar, tá certo? É importante que vocês façam isso para que o algoritmo distribua o vídeo para mais pessoas. Muitas delas podem estar precisando dessas aulas, tá? E outra coisa, eu peço para vocês se inscreverem lá no meu canal do YouTube. Me ajuda, me dá essa força, eu preciso fazer com que aquele canal lá cresça, né? Então, como vocês fazem para se inscrever no meu canal do YouTube? Vocês podem se inscrever a partir daí do TikTok mesmo. Acesse a minha bios. Abaixo da minha foto na bios tem um íconezinho semelhante a um elo de corrente, com a inscrição do lado instagram.com/pauloroberto. Clica nesse íconezinho, vai abrir dois acessos, um para a minha página do Instagram mesmo e outro para o meu canal do YouTube. Clica lá para acessar meu canal do YouTube e se inscreva. Não vai perder 1 minuto, 2 minutos fazendo isso. É muito rápido e simples. Tá? Me ajudem lá e assistam um vídeo lá, e principalmente lá também tem muita gente que está assistindo os vídeos e não estão curtindo. E isso faz com que o algoritmo, melhor dizendo, o algoritmo fique travado, não distribua para muitas pessoas. Ao passo que vocês curtirem, vai fazer com que essas aulas sejam distribuídas, tá? Para mais gente. É o que eu digo, muita gente pode estar necessitando. Então, quebra esse galho aí pro teu amigo aí. Me ajude lá no canal do YouTube também. Então, mais uma vez, curtam, comentem e compartilhem. Gente, até a próxima aula aí. No caso, aula 3, que eu devo resolver alguns exercícios dessa parte de lei de Coulomb, tá certo? Então, valeu, obrigado aí.